Olá, meu nome é Marta, eu sou pediatra e neonatologista e vou apresentar um pouquinho para vocês hoje sobre o suporte básico e avançado em pediatria, abrangendo o atendimento um pouco neonatal e a parte pediátrica do curso do SAMU, né, para quem vai estar entrando nas atividades práticas de atendimento de urgência no atendimento pré-hospitalar, tá bom? Então vamos lá. Lembrar que o suporte básico de vida, ele é um treinamento proposto tanto para profissionais de saúde como para socorristas. E qual é a principal utilidade dele? Garantir que aquela criança que entrou em quadro de parada cardíaca, seja ela por hipóxia, asfixia ou uma parada cardíaca súbita, possa ser atendido nas suas necessidades para que ela possa ser reanimada, ou seja, que a gente volte a ter pulso presente, frequência cardíaca e débito. Tá? Então, na pediatria, as principais causas de parada são a parada por hipóxia e asfixia ou a parada cardíaca de causa cardiovascular, que é menos frequente, mas ela também pode acontecer, em especial em crianças portadoras de cardiopatia. Lembrar que, usualmente, né, a causa mais frequente de parada é sempre a hipóxia, e ela vai estar sendo causada levando a condições que levam à acidose metabólica e à falência cardiovascular. Então, elas podem ser advindas de complicações como choque séptico, obstrução, quadros infecciosos de uma forma geral, distúrbios metabólicos, né, causas graves que podem ser levadas à intoxicação, overdose de opioide, e, obviamente, as questões de trauma, né, e que levam a exsanguíneo, né, exsanguinação, a perda súbita do volume cardíaco, ou reações que levam a anafilaxia severa, que também são comuns no período neonatal, tá? Neonatal e pediátrico. Eu sempre tenho que estar me vigiando, porque como o meu sonho maior de consumo é a neonatologia, eu acabo me referindo sempre ao neo, tá, gente? Então, se eu fizer isso, fiquem tranquilas, é só um rato falho, tá? A gente aqui está falando do ente pediátrico, de uma forma geral. Lembrar que as causas de parada cardíaca súbita estão relacionadas a alterações da função do músculo cardíaco. Então, a gente pode ser quem que leva a parada? A fibrilação, taquicardia supraventricular, as arritmias, cardiomiopatia hipertrófica, que não é comum, mas é uma condição mais comum na crianças, as alterações da vasculação coronariana por uma artéria pulmonar e artérias coronarianas anômalas que saem da artéria pulmonar e não da aorta, alterações relacionadas a distúrbios do ritmo, como a síndrome de Wolfram-Parkinson-White, ou a síndrome do QT longo, e as questões relacionadas ao trauma forte na criança, né, isso estão principalmente relacionadas aos traumas causados por esporte, que aí a gente pode ter, no caso do futebol, esportes de contato, não, que levam um golpe forte, fazendo falha miocárdica severa, levando a parada cardíaca. Lembrar que a parada cardíaca intra-hospitalar, ela normalmente a criança vai entrando em processo de gravidade, que vai culminar com a parada cardíaca. Então, qual a nossa função dentro da unidade hospitalar, né? É vigiar aquela criança para que ela seja atendida antes de que tenha uma parada súbita. Então, prever e reconhecer os sintomas iniciais, né? Se essa criança estiver fora do ambiente, ou que tenha grupos de pronta resposta para fazer o acionamento daqueles que vão estar voltados para a RCP, o grupo está totalmente treinado para fornecer uma reanimação de alta qualidade, fazer a ressuscitação avançada, que é a garantia de que essa criança vai ter uma assistência com necessidade de via aérea segura, droga vasoativa, vai ser encaminhada para uma UTI até garantir a pronta e completa recuperação dessa criança. Tá? Se a gente estiver no ambiente hospitalar, sempre falar da prevenção, e isso passa pelo transporte seguro dessa criança, a vigilância do ambiente onde ela está brincando ou estudando, para que as equipes que lá estejam prontas para responder uma parada cardiorrespiratória.
ter equipes preparadas para acionamento de emergência, caso seja necessário, treinar as equipes de pronta resposta, garantir o transporte para ressuscitação avançada, o cuidado pós-parada até a total recuperação no seu serviço de direcionamento, tá? Então, sempre vai caber ao profissional garantir a segurança da cena. Então, checar, a criança está responsiva, ela responde aos comandos, ela está respondendo inicialmente, ela está com respiração espontânea? Não, tem que ter aquele equipe que vai chamar a pronta resposta. Né? Se a gente estiver no ambiente fora hospitalar, saber que uma pessoa vai ter que estar sendo vigiando a atenção àquela criança e um outro grupo de pessoa, outra pessoa vai ter que estar acionando o serviço de resgate. Tá? Então, checou a criança, checou, ela precisa de suporte, precisa, está desacordada, não está responsiva, uma pessoa fica ao postos com a criança e o outro vai fazer o acionamento do resgate. Lembrar que o importante é checar se a criança tem movimentação respiratória e, na sequência, o pulso. Como é que a gente reconhece o pulso? Sempre nos pulsos centrais, carotídeo e femoral. Checar se a criança apresenta, se ela está apresentando, respirando e presença de pulso cheio, mesmo que ela esteja desacordada, a gente pode vigiar e esperar a emergência. Se a criança se apresenta com ausência de respiração, uma respiração irregular ou pulso ausente, a gente já precisa estabelecer as manobras de resgate. E a manobra inicial de resgate para aquela criança que está com ausência de pulso são as compressões. Então, a gente vai fazer 30 compressões para 2 respirações. Tá? Depois disso, a gente vai fazer o segundo ciclo. Se depois dessas 30 compressões a criança não assume pulso, a gente vai reiniciar o resgate com 15 compressões e 2 respirações. Na ausência de respiração e ausência completa de pulso, a gente tem que fazer a ventilação de resgate, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, seguido de compressão, que também vão estar variando entre 20 a 30 ventilações, seguidos de compressão. Tá? Então, é importante identificar como aquela criança naquele momento, se ela está respirando e se ela tem pulso. Tá bom? Se ele tiver ausência de pulso e ausência de respiração, compressão e ventilação. Se ela tem pulso presente e somente não respira, a gente faz o resgate ventilatório. Uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, o que vai equivaler a 20 a 30 ventilações por minuto, ok? Lembrar que depois do primeiro resgate com as compressões para aquela criança que tem ausência de pulso e ausência de ventilação, a gente precisa checar se essa criança está fazendo um ritmo, uma frequência normal. Para isso, a gente tem o DEA, que vai buscar o ritmo e identificar se aquele ritmo é chocável ou não. Se esse ritmo for chocável, o próprio equipamento vai te informar qual é a necessidade de acioná-lo. Se ele não é chocável, a gente tem que manter as compressões e a ventilação. E vai repetindo o processo a cada 30 compressões até chegar à equipe completa de resgate que possa levar ou remover essa criança para uma unidade onde ela vai ter o suporte avançado, tá? Lembrar que com a ventilação adequada, o que a gente está buscando? Que essa criança consiga minimamente manter a expansibilidade torácica e uma frequência cardíaca adequada. Lembrar que criança, frequência cardíaca abaixo de 60, com sinal de baixa perfusão, já é sinal de iniciar RCP, tá? Então, compressão, ventilação. Se essa criança mantém uma frequência cardíaca acima de 60 batimentos, a gente vai continuar o RCP, vai checar o pulso a cada minuto, a cada 2 minutos e vai aguardar a equipe de resgate. Tá? Lembrando que a gente está falando ainda aqui um pouquinho do atendimento pré-hospitalar, né? Aquele que está fora da unidade de saúde, onde essa criança vai estar avançada. Lembrar que todas essas, isso aqui que a gente está falando e colocando, são medidas de ressuscitação para atividades entre socorristas leigos ou aqueles treinados, que podem ser os brigadistas, né? E tudo isso está baseado nas diretrizes de suporte básico de vida para crianças menores de 1 ano, e também se aplica a crianças até
1 ano de idade. Após a fase puberal, essa fase puberal, né, a criança acima dos 12 anos já segue as diretrizes da reanimação do adulto. Tá? E no período neonatal, a gente tem aquele programa específico para reanimação neonatal, que busca treinar aqueles que fazem assistência dentro da sala de parto, tá bom? Então, ó, segundo o algoritmo do suporte básico avançado, é aquilo que eu já passei, eu apresentei aqui, é o suporte como um todo, que não está traduzido, aquilo que a gente falou antes, né, que se segue. Então, garantir a segurança da cena, ter alguém responsável por checar a paciente, alguém que vai chamar o socorro, vai ali observar se a criança está engasgada, se ela está respirando, para a gente definir e buscar os pulsos. A ausência de respiração, a gente vai, o menino está respirando, tem pulso, a gente vai observar e aguardar a chegada da emergência, né? Aquilo que a gente já falou. Se a criança não está respirando, tem gaspe, e não tem pulso, iniciar o RCP. Se a criança está respirando e tem pulso, não está respirando, mas tem pulso, a gente vai fazer a ventilação de resgate, tá? Então, isso aqui é aquilo mesmo que a gente já falou, só que dentro do organograma do suporte básico, dentro da reanimação pediátrica para um ou mais socorristas, 2 ou mais socorristas. Lembrar que todas essas diretrizes que a gente está conversando, elas são validadas pelas diretrizes americanas, né, da Academia Americana, e é importante lembrar que a criança é diferente do adulto. A gente sempre brinca, ó, a criança não é um adulto pequenininho, e inclusive todas as diretrizes vão estar diferentes da reanimação do adulto. Tá? E o que veio de diferente? Quando a gente está falando de frequência respiratória na criança, a gente está falando de manter uma ventilação de 20 a 30 respirações por minuto, tá bom? Então, é importante que a gente, hoje, não perca tempo também para aquelas crianças que estão dentro das unidades hospitalares, a gente retarde o início da droga, que é a epinefrina, né? A adrenalina é a droga usada para ressuscitação cardiopulmonar. Né? Antes existia a utilização de outras drogas, principalmente para questão de intoxicações, mas a gente lembrar que hoje, pelas diretrizes da sociedade americana, a epinefrina é a droga para reanimação. Então, se a gente estiver dentro de uma unidade intra-hospitalar e até mesmo extra-hospitalar, a gente tem que garantir o reconhecimento precoce e a prevenção, ativação de uma resposta de emergência, né? Então, é importante que existam campanhas dentro das unidades onde se tem muitas crianças, sejam escolas, creches, tenham pessoas preparadas para assistência à reanimação dessas crianças, que sejam aptas a fazer as manobras de desengasgo, que é muito comum na fase pediátrica, né? E que possa responder e fazer uma ressuscitação avançada para garantir uma plena recuperação das nossas crianças. Lembrar que dentro como eu falei para vocês, dentro das crianças hospitalizadas, né, dentro das unidades hospitalares, crianças podem evoluir para a parada cardiorrespiratória, mas para isso, dentro das nossas unidades, a gente tem que garantir scores. Né? Esse aqui é um modelo de um score de alerta, que deve ser aplicado por enfermeiros e médicos assistentes a fim de monitorar o estado e comportamento dessa criança. Ela é uma calculadora, está aqui o QR Code de acesso a ela, aonde a gente vai observar, tá vendo? É por isso que ela é traduzido do inglês, né? Seria pontuação de alerta precoce pediátrico. Então, aqui na tradução, tá? Essa aqui é uma tradução livre que eu fiz dentro do Google, mas ela é originalmente em língua inglesa. Você vai observar o comportamento dessa criança. Então, em crianças graves, em especiais nas enfermarias, né? Cabe ao médico assistente e à enfermeira assistente dessa criança, observa, a criança está brincando, ela está dormindo, ela está irritada, ela não responde, você vai pontuando. À medida que você vai clicando, ele vai marcando a pontuação e ele vai te dizer se aquela é uma criança com risco, perdão, para necessidade de reanimação. Tá? Então, é uma medida de score de gravidade e de predição de risco precoce para uma parada cardiorrespiratória.
Isso, dentro das unidades, né, quanto mais as equipes estiverem treinadas e prontas para fazer uma equipe de resposta rápida dentro das unidades, melhor vai ser a resposta e melhor vai ser a sobrevivência dessas crianças sem repercussões neurológicas graves. Tá? Então, isso é uma meta-análise que foi feita a partir de 5 estudos observacionais, onde eles pegaram um N grande, quase 350 mil crianças, e eles fizeram o treinamento e a mudança das equipes de rápida resposta, né? Ou seja, onde você treina equipes dentro da sua unidade hospitalar para atender crianças com risco elevado, tá? Para óbito. Então, eles fizeram como uma coorte histórica antes da intervenção e depois. E o que eles observaram? Que após a implementação, a gente encontrou melhora quando você treinou essas equipes em resposta rápida, o desfecho de morte, de desfechos ruins para essas crianças diminuíram quando elas evoluem para parada cardiorrespiratória, tá? Lembrar que o PAUS, ele vai treinar vocês para o reconhecimento precoce, prevenção e o tratamento da reanimação. Lembrar que cabe a quem está lá respondendo estar atento à impressão inicial, o que a criança te mostra, né, que vai ser a sua avaliação primária. Garantir a via aérea, que sejam elas apenas com a posição, com a total desobstrução da via aérea, ou se a criança tiver com sinais de engasgo, há necessidade de manobras para o desengasgo, observar a frequência respiratória, se essa criança está tendo expansão pulmonar, se a gente estiver dentro de uma unidade pediátrica, a gente vai poder contar com ausculta pulmonar, a oximetria que vai garantir a respiração e a circulação, que é observada pela capacidade daquele coração estar mantendo cor, temperatura, frequência cardíaca e ritmo. Pressão arterial, pulso periférico são sinais finais, né, de uma garantia de uma circulação boa e segura para aquela criança que está sendo atendida. Então, como a gente já falou, é importante dentro daqueles que estão vigiando aquela criança, garantir que ela está alerta, como é que está a sua resposta, se ela está responsiva à dor, se ela está responsiva à voz, e quanto mais longe está a resposta daquela criança, maior risco. Observar, em especial no período neonatal, a hipoglicemia é uma complicação que pode levar a uma parada cardiorrespiratória, em especial nas crianças menores de 1 mês. Né? Então a gente tem que estar atento, tem que checar, né, uma glicemia rápida, beira-leito, em especial se essa criança está dentro da unidade, né, de assistência. A escala de coma de Glasgow para aquelas crianças que são maiores, né, onde a gente vai sempre observar a abertura ocular, a resposta pupilar, a resposta verbal, a resposta motora e checar a criança como um todo. A história dela, ela teve exposta a uma febre, ela foi uma criança acidentada, se ela tem risco de ter broncoaspirado algum brinquedo, quem estava cuidando dessa criança no momento anterior à parada tem que prestar informações e a gente tem que buscar essas informações para saber exatamente aonde a gente vai atuar, tá? Lembrar que faz parte do reconhecimento precoce, esse é um método mnemônico, né, que chama de Sampler, onde a gente vai observar os sinais e sintomas, questionar a presença de alergia, se a criança está usando medicamentos, o histórico pregresso dessa criança, né, então o P, o L de última refeição, se ela se alimentou, e tentar identificar os eventos que levaram àquela doença atual. Tá? Isso é uma forma mnemônica da gente ter uma história médica focada em identificar precocemente o que pode estar levando aquela criança a uma condição iminente de parada, tá? Então, quando a gente identifica, primeira coisa, né, a parte respiratória, identificou que essa criança tem o risco de
Uma criança que está evoluindo com um quadro viral, evoluiu com a bronquiolite, epiglotite, qual foi a história que levou essa criança? Ah, não, o histórico dela é de uma doença pulmonar, ela vem com história de aumento da frequência respiratória, que é um sinal precoce de pneumonia, né? Ou ela está com um quadro infeccioso mais arrastado, que está levando a comprometimento do estado geral, com fraqueza, perda da consciência, história de convulsão, ou uma criança que já é admitida, a gente precisa identificar para atuar. E a principal questão é garantir via aérea, né? Lembrando que a principal causa eminente de parada na criança é a não ventilação, tá? A maioria das crianças, desde o período neonatal, a parte pediátrica, a ventilação adequada é que vai fazer com que ela saia daquela condição de parada. Então, fornecer oxigênio a 100%. A gente está falando do grupo pediátrico, tá? Recém-nascidos, a gente não usa oxigênio a 100%. Se ele é um recém-nascido a termo, na sala de parto, a reanimação a gente faz a 21%. Se ele tem menos de 34 semanas e é prematuro, a gente vai reanimá-lo com FO2 a 30%. Por isso é importante ter blender nas nossas salas de parto. Mas na criança pediátrica, a gente vai oferecer o oxigênio a 100%, tá? Permitir, se essa criança está ainda consciente, que ela adote uma posição de conforto, e que significa o quê? Via sentado, manter decúbito. Às vezes a criança precisa estar em decúbito elevado para poder estar respirando melhor. Se for o caso, realizar a abertura manual da via aérea e desobstruir. Se a gente estiver dentro da unidade hospitalar, a gente pode partir para a sucção dessa via aérea com um aspirador, né? Lembrar que é sempre importante observar, como a gente perguntou lá atrás, lembra a história da alimentação? Se essa criança se alimentou por conta do risco que as crianças têm de broncoaspiração. Se a gente observou tudo isso, a criança está em franca parada, não está responsiva, sem pulsos, vamos às compressões torácicas imediatas, tá? Então, importante ventilar, manteve ventilação. Se a gente tiver condição, monitorar a oxigenação. E a gente monitora a oxigenação com o quê? Com oxímetro de pulso. O medidor de exalação de dióxido de carbono, que é o ETCO2, é excelente, ele pode ser colorímetro ou por volume, então são aqueles aparelhos que medem o ETCO2, nem sempre são disponíveis. Por exemplo, eu nunca vi um ETCO2 colorímetro dentro de uma unidade da Secretaria de Saúde, mas ele existe, está lá e é recomendado, tá? Mas é importante que a gente tenha, no mínimo, dentro da unidade hospitalar, a gente consiga ter oximetria. E para as equipes de transporte, faz parte do transporte garantir o oxímetro de pulso portátil, para a gente tentar ver minimamente como é que está a oxigenação e se a nossa manobra básica de desobstrução da via aérea e as compressões estão tendo respostas, né? Então, ter o oxímetro. Lembrar que se a gente a taxa de sobrevida dessas crianças está diretamente relacionada com a nossa capacidade de intervenção, né, de instalação de um suporte ventilatório, seja ele com a instalação de um ventilador em turbo T, que seria no mercado, a gente tem vários, né, o Baby Puff, CFR, o próprio Ambu, para ventilar essa criança de maneira adequada dentro da unidade hospitalar, tá? Considerações importantes da parte anatômica pediátrica. A criança, diferente do adulto, ela tem uma laringe mais alta, ela é mais anteriorizada. Então, a via aérea da criança, principalmente das crianças menores, a gente tem que evitar a hiperextensão. O occipito dos bebês, em especial, ele é maior. Então, se você faz uma posição onde há muita hiperextensão da cabeça, a gente, em vez de desobstruir aquela via aérea, a gente vai obstruí-la. Tá? Então, é importante manter a cabeça da criança numa posição de cheirar, em especial os menores, né? E isso a gente consegue colocando uma toalha na região occipital. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto que vai ficar mais fácil. A língua na criança, e aí lembrar das crianças portadoras de síndromes, em especial síndrome de Down, que é relativamente frequente na nossa população, a língua
pode ser, ocupa uma parte grande da cavidade oral, e ela pode ser sim uma forma de estar obstruindo aquela via aérea, tá? Então, ter o cuidado de na hora da exposição da via aérea, na hora de fazer a reanimação, a gente ter atenção à posição dessa língua. Então, olha só, olha que interessante, né? A criança está aqui, ó, tá vendo? O occipito é muito alto. Então, a gente colocando um suporte, né, uma toalha embaixo, a gente consegue desobstruir a via aérea dessa criança, né? Então, a gente tem que manter esses 3 eixos alinhados. O eixo oral, né, o traqueal e o faríngeo, que aqui está em P porque tá em inglês, né? Então, botando o coxim numa linha do conduto auditivo externo, a gente vai conseguir abrir essa via aérea e garantir que ela esteja desobstruída, sem, para permitir que a gente possa, no caso, limpar essa via aérea caso tenha sangue, muco, né, catarro, secreção, vômito, e vai manter a permeabilidade dela, sempre alinhando esses 3 eixos, tá? Olha só, como na criança maior, esse alinhamento é feito na posição no occipital e no bebê a gente bota aqui embaixo dos ombros, tá vendo? Olha como a cabeça é grande, né? Lembrar que a cabeça é a maior superfície corporal do bebê e quanto mais prematuro ele é, maior essa superfície em relação ao corpo será. Então, o bebê ele perde calor pela cabeça, né? A criança maior tem essa via aérea diferente do adulto, né? O adulto a gente coloca o coxinha aqui embaixo, né? Na criança não, vai no occipital e no bebê menor aqui embaixo dos ombros, tá? Lembrar, se eu desobstruir a via aérea, eu preciso garantir que eu esteja encontrando o quê? Movimento torácico. Né? O tórax tem que estar se expandindo. Se a gente tiver um estetoscópio, beleza, eu posso ouvir o movimento e entrada de ar, né? Procurando o movimento respiratório. Ou sentir o movimento do ar via nariz ou boca para aquela criança que respondeu à desobstrução da via aérea e ela começa a respirar. Então, ó, determinante para o estado da via aérea, ela tem que estar limpa, né, clear, ela tem que ser sustentada. Se aquela criança consegue manter a via aérea sustentada apenas com medidas básicas, que seria o posicionamento, ou se ela não é mantível por postural, a gente vai ter que partir para medida avançada. E isso significa manter a via aérea ou por intubação orotraqueal, né, ou com bolsa máscara, bolsa válvula máscara. Tá? E aí lembrando que no momento que a gente vai partir para a necessidade de uma via aérea segura como intubação, a gente tem que seguir os 7 passos, né? Vamos falar assim, 7 passos para uma sequência rápida. Então, eu faço a preparação, eu garanto que tudo que eu vou precisar para aquela reanimação esteja pronto. Então, por isso que é importante as equipes de pronta resposta. Uma unidade pediátrica hoje não pode viver sem ter uma equipe preparada e um carro de parada pronto para atender as crianças naquela sua faixa etária. Então, se eu tenho uma unidade onde ali interna lactentes, eu vou precisar de um determinado kit de suporte. Se é crianças pediátricas maiores, a gente precisa de um outro determinado suporte. Se for neonatal, outra condição. Né? Vai ter laringoscópio específico, tubo específico para aquela faixa etária. Então, a gente tem que estar com tudo pronto, tá bom? O ideal é que antes da intubação, a gente faça o quê? Pré-oxigênio. Pré-oxigenei essa criança com oxigênio a 100%. Oxigenou. A gente consegue visualizar a oximetria dessa criança, ela está com a saturação adequada e tem frequência cardíaca, são os melhores do mundo. Né? Se ela ainda é uma criança que não está na sua fase já de parada instalada, a gente está fazendo uma sequência pré-intubação, eu posso precisar induzir a paralisia, proteger a via aérea até a instalação. O ideal é que entre a indução e a colocação do tubo, a gente não ultrapasse 45 segundos. Por isso que é importante que tenha ali uma equipe checando o tempo
né, para a intubação daquela criança. E, obviamente, que a gente tem uma equipe pós-intubação para que ela possa checar se aquele tubo ficou bem adequadamente posicionado, se ele está ventilando, se aquele tórax está se expandindo, né, se a gente não fez uma intubação inadequada, né, e aquele tubo foi para a via digestiva. Então, ó, quando a gente precisa medicar para uma sequência rápida de intubação, a gente precisa ter conhecimento da história daquela criança, porque existem medicações que são utilizadas como indutores de sedação para uma sequência rápida que podem aumentar a pressão intracraniana, tá? Um exemplo desse é a ketamina. Se a gente usa numa criança que tem uma meningite, que tem um trauma, a gente não pode usar a ketamina como indutor, como uma medicação para intubação. É um choque séptico, a gente tem que estar atento, porque algumas dessas medicações podem piorar a parte hemodinâmica. E aí, piorando o estado hemodinâmico, a gente pode piorar, né, a chance de recuperação da parte cardíaca. Se é uma criança que está fazendo falência respiratória por broncoespasmo severo, porque ele é portador de um asma grave, a gente também vão ter medicações específicas, tá? Lembrando sempre que, então eu vou mostrar uma tabelinha de propostas de drogas, mas elas têm que estar vocês têm que estar atentos para a condição pré-existente daquela criança, tá? Então, intubação difícil, a gente sempre pode estar diante de uma intubação onde a gente tem um queixo pequeno, uma criança portadora de malformação, né? Então a gente tem que estar preparado, por isso tem que se treinar. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Estão treinando para estarem aptos para atender essas condições, né? Lembrar sempre, gente, não adianta você ter a melhor equipe se a gente não checou isso e tem um checklist desse equipamento. Tem que estar sempre alguém verificando se o equipamento está pronto e qual vai ser o nosso, se ele está funcionando de forma adequada e qual vai ser o nosso termo de contingência se aquela intubação falhar. Né? Eu sempre brinco que dentro das unidades neonatais, às vezes na sala de parto está o médico mais inexperiente, aquele que está começando na vivência dentro da pediatria, dentro da neonatologia. E talvez ali devia ser o contrário, né? Deveria estar na sala de parto aquele médico mais experiente, que vai ser capaz, ou pelo menos, de estar numa pronta resposta para uma contingência, quando aquela equipe mais jovem que esteja na sala de parto, se tiver dificuldade de intubação do recém-nascido, possa lá migrar para ser a turma de contingência para corrigir as condições, né, que se levaram àquela falha da intubação. Então, fluxo de oxigênio, para a gente dar sempre oxigênio a 100%. Então, a gente pode usar máscaras não reinalantes, tá? Numa sequência pré-rápida, pré-intubação. Se a criança tiver com a respiração em apneia ou muito irregular, a gente já pode partir para a bolsa máscara, tá? E se a gente já partir, né? Assim, esse bebê estava num catéter nasal, estava lá precisando já falindo, a gente pode até usar a cânula nasal, lembrar que o padrão é utilizar 1 litro por quilo por minuto, não ultrapassando 15 litros, tá? E a gente tem que ter garantia que aquela via aérea está disponível e desobstruída. Não adianta a gente estar colocando um catéter nasal num fluxo adequado se aquela criança tem uma via aérea obstruída. Tá? Então, é importante oferecer o oxigênio na maior concentração possível, mas na garantia de que você desobstruiu previamente aquela via aérea, tá? Então, a atropina, ela pode ser uma medicação utilizada dentro dessa sequência rápida de intubação, na tentativa de evitar que exista um reflexo, né, que é o reflexo vagal, que vai levar essa criança a entrar em apneia. Então, você pode utilizar a atropina nos menores de 1 ano, nas crianças que estão em estado de choque, inclusive choque séptico, ou aquelas que estavam recebendo succinilcolina, tá bom? A dose, né, a preconizada é 0,02 miligramas por quilo, que é a dose mínima, deixando a dose máxima intramuscular, 1 miligrama, que pode ser feito endovenoso ou intramuscular,
tá? Lembrando que no período neonatal, raramente a gente utiliza a atropina, tá? Em especial na sala de parto, porque normalmente a gente vai estar entubando um bebê que está em franca parada. Então, essa medicação pré-anestésica, ela está na preparação da intubação, nas condições que a criança evoluiu com pior e que está sendo entubada, né? Então, olha só, o tubo endotraqueal, tá? Então, a fórmula, normalmente, que a gente usa é a idade gestacional dividido por 10. Então, se o menino tem 30 semanas, a gente pode, dividindo por 10, vai estar ali usando um tubo 3. Raramente a gente vai utilizar um tubo 2, tá? Nem mesmo em prematuros muito extremos, a gente vai estar utilizando um tubo 2,5, tá? Mas no bebê a termo, a gente vai utilizar um tubo 3. Na faixa pediátrica, raramente a gente usa cuff. Lembrar que quando você vai usar cuff, né, que é aquele balãozinho que é muito usado em adulto para garantir uma via aérea mais segura, na criança ele pode levar à obstrução total daquela via aérea ou lesão da via aérea. Então a gente dá sempre preferência no grupo pediátrico a utilização de tubos traqueais sem CAF, tá bom? E em crianças maiores, a gente usa a idade da criança dividido por 4 mais 4, tá? Lembrar, laringoscópio, né? O tamanho do laringoscópio. Isso é importante, gente. Se ele é um prematurinho extremo, lá, um prematuro ali de 800 gramas, eu não vou conseguir entubar ele com um laringoscópio maior do que o zero. Né? A gente tem laringoscópio 00, 0, 1, 2 e 3, que é o que a gente usa no público pediátrico, né? Como eu falei, até os 12 anos. Depois da faixa, né, da adolescente, vai acabar utilizando o mesmo que se usa para adultos, né? Laringoscópios com tubos mais longos, né? Às vezes até com lâmina curva. Lembrar que na pediatria a gente tem uma preferência por usar lâminas retas por conta daquela questão da via aérea, tá? Que é diferente da via aérea do adulto. Mas é importante lembrar que a gente pode, às vezes, se deparar com uma criança de 8 anos que pesa 60 quilos, 70 quilos, né? A obesidade é uma realidade dentro do público pediátrico. Então, também é importante a gente considerar qual o tamanho daquela criança, tá? Aqui isso é uma tabela, usualmente a gente tem essas tabelas fixadas nos carrinhos de parada dentro da unidade, dentro de acesso, para que aquela pessoa já busque aquilo, né? Não é uma coisa que a gente precise decorar, mas ela tem que estar ali fácil para a gente consultar, para fazer a escolha adequada do tubo. E a fixação também, né? O tubo vai ser fixado a partir do lábio superior. Usualmente, em criança, a gente bota o tubo, né? Mais 6 ou mais 4, tá? Para definir o tamanho que a gente vai fixar no lábio daquela criança. Né? E em sempre os tubos são marcados em centímetros, né? Então, quando a gente está tentando, então, garantir, né, precisa sedar aquela criança para um mecanismo de garantir segurança e diminuir a dor e a reação, né, a reação daquela criança à manobra de intubação, a gente vai partir para a indução de uma sedação. Então, pode ser usado o etomidato, a ketamina e o próprio propofol, tá? Lembrando que o propofol, ele é muito indutor de hipotensão, e aí ele só deve ser usado em crianças que estão hemodinamicamente estáveis, tá? A ketamina, a gente precisa ter atenção pelo risco de aumento da pressão intracraniana, então ela deve ser evitada em pacientes com trauma, meningite, pacientes que têm um risco elevado para ter aumento dessa pressão intracraniana. O etomidato, ele é também utilizado, mas ele pode levar a depressão cardiovascular. Então, em crianças com quadro de choque séptico, ele deve ser evitado.
A gente pode ainda induzir com midazolam e fentanil. No período neonatal, né, em crianças abaixo no primeiro mês de vida, o midazolam está proscrito, porque ele leva a apoptose cerebral, então a gente não usa. Você vai usar em crianças maiores e que estejam hemodinamicamente estáveis. Lembrando que o midazolam, ele não é analgésico, ele não tira dor, ele apenas seda. O fentanil, sim, como ele é um derivado opioide, ele tem ação antiálgica, ele tira dor, tá? Então, a gente pode utilizar o fentanil em crianças menores e em crianças maiores, mas tá atento que se ele for feito de forma muito rápida, o fentanil, ele pode levar à rigidez torácica e depressão respiratória. E quanto menor a criança, né, quanto mais leve ela for, quanto menor peso ela tiver, mais susceptível à rigidez torácica causada pelo fentanil ela pode ter. Tá? Mas é uma droga que, se titulada nessa dose de 1 a 5 microgramas por quilo, ela é segura. Usualmente a gente usa ela diluída na criança, né? 1 ml para 9 e faz 0,1 ml para cada quilo. Rocurônio, que é o paralisante, isso a gente vai utilizar, usa-se, né, para aquelas crianças maiores, tá? Nas crianças aonde há necessidade de paralisar a via aérea para facilitar, tá? A intubação, a gente pode usar o rocurônio da dose de 1 miligrama por quilo endovenosa. Eu, pessoalmente, no grupo neonatal, a gente não utiliza rocurônio, né? As crianças, elas não brigam para serem entubadas, né? A ponto da gente precisar realmente utilizar um paralisante, mas crianças maiores, né, em especial os acima de 2 anos, a gente pode precisar utilizar dessas medicações para garantir uma intubação mais segura, onde a criança não vai reagir ao movimento da coloração do laringoscópio, né, na sua visualização da via aérea. A mesma coisa, a gente não precisa saber de cor, a gente tem que estar com essas drogas disponíveis. Por isso a importância do preparo, de ter uma equipe de resposta e um carrinho de parada dentro das unidades hospitalares e das unidades de transporte, para que a gente tenha à disposição na hora o que a gente precisa fazer no momento de induzir uma paralisação, tá? Então, a gente pode usar, lembrar que tanto o rocurônio como o vecurônio, eles têm uma droga antiparalisante, não quer dizer, que vai corrigir a paralisia, né? Então, seja um antídoto, que é o Suxamadex na dose de 16 miligramas. Então, ele reverte imediatamente essa paralisia. Tá? Então, ela pode ser utilizada quando você intubou a criança e você quer que ela assuma você parou a ventilação, a força de ventilação com medicação, com uma medicação paralisante, você pode reverter utilizando o antídoto, tá? Lembrar que se a criança é um paciente politraumatizado, uma criança com trauma, com risco de lesão raquimedular, a gente precisa proteger essa coluna antes de fazer o processo de intubação, tá? Então, isso aí vocês vão treinar muito durante as práticas do SAMU, né? Durante as atividades práticas, mas sempre lembrar, a gente tem que proteger a coluna cervical no caso da criança politraumatizada. Lembrar que não é para evitar sempre a hiperextensão e garantir a posição de cheirar, que é aquela sequência das imagens que eu já mostrei para vocês. Lembrar que, às vezes, as crianças pequenas, a gente vai ter que fazer aquela manobra externa para visualização da glote, para garantir a laringoscopia, que é a pressão sobre o cricoide, que o ideal é que seja uma outra pessoa, né? Por isso é importante de ter, não se reanimar com uma criança sozinha, né? Ter sempre uma equipe de resposta, porque é o outro, enquanto uma pessoa intuba, a outra pessoa vai estar fazendo a pressão no cricoide para fazer a visualização da glote, tá? Aqui, olha só aquilo que eu falei, né? Localização adequada. A gente pode ter o detector de exalação do CO2 por cor. Quando você coloca, ele muda de cor, fica aqui azulzinho, né? Mostrando que passou o tubo está ventilando.
A outra forma indireta, né, que a gente pode ver é a coluna de ar dentro do tubo, né, o tubo começa a ficar embaçado. Esse aqui é o medidor de EtCO2, né, que é o capnógrafo, que vai estar ligado no monitor, isso aí a gente só vai usar mesmo, né, nas unidades avançadas, né, e o simples ausculta pulmonar, se o paciente está ventilando nos seus ápices, na ausculta do meio e nas bases pulmonares, né, lembrando sempre que a gente tem que fazer na criança o sentido látero-lateral, né, então se ausculta de um lado, vai ao outro, descendo nesse sentido de zigue-zague, partindo do ápice à base pulmonar, né. Lembrando que, também no adulto a gente tem que estar atento à medida de introdução daquele tubo, para que a gente não faça uma intubação seletiva e vá lá estar ventilando só o pulmão direito, né. E após, né, óbvio, se a gente estiver numa unidade, a gente precisa de um raio-x para a gente garantir, né, que aquele tubo está na posição, foi inserida na traqueia e está bem colocado, tá? E garantir uma oferta de analgesia adequada com fentanil na dose de 1 micrograma por quilo por minuto, né? Hoje tem sido utilizado muito dentro das unidades o Precedex, né? Que a dose, como é que a gente calcula, né? Do Precedex, ele o volume tanto do fentanil ou do Precedex, a gente usa a dose que a gente deseja, o peso da criança, multiplica por 24 e divide por 50, você vai ter o volume da droga e a sua diluição, que aí vai depender se você vai fazer para 24, 48, 12 horas, né? E o Precedex, dentro das unidades pediátricas, a gente tem feito muita preferência pelo Precedex para evitar a abstinência. O fentanil é uma droga que após 7 dias do seu uso, né, em crianças ela leva a muita abstinência física, né, abstinência química mesmo, então a gente tem reduzido o uso do fentanil, dando preferência a usar doses mais baixas, associado ao Precedex, que ele relaxa a criança, mas lembrar que ele não tira a dor. Então, se a gente está diante de uma criança que foi vítima de um politrauma, que fez uma cirurgia, né, de grande porte, não dá para deixar o Precedex isolado, né, cirurgia cardíaca, onde a gente teve abertura do externo, então a criança vai precisar do derivado opioide, nesse caso a gente usa o fentanil. Lembrar que normalmente, né, outra forma mnemônica da gente guardar a questão da intubação, se essa intubação foi bem sucedida, a gente tem que observar o DOPE. Deslocou, esse tubo foi para o esôfago, né? Ou ele está lá no pulmão só no lado direito, ou não, beleza, eu vi que esse tubo está bem, não se deslocou, ele está bem posicionado, mas será que ele está obstruído? Então, aspirar. Ou seja, ou não, eu já chequei, ele não está obstruído, ele não está deslocado, eu tenho que pensar se ele não pode estar fazendo síndrome de escape de ar, que a forma mais comum é o pneumotórax. Lembrando que em crianças muito pequenas, além do pneumotórax, a gente pode ter pneumomediastino, enfisema subcutâneo, às vezes que são feitos só mesmo na ventilação com máscara, né, com bolsa, válvula, máscara, por conta da pressão excessiva que às vezes a gente induz, né, quando a gente não tem um medidor de pressão inspiratória. Então, o pneumotórax pode ser uma opção e a gente vai observar como? Observando a simetria ventilatória daquele tórax, aqui um tórax vai estar mais hiperexpandido do que o outro, observando a ausculta pulmonar e, obviamente, com raio-x. E lembrar que, às vezes, apesar de estar tubo adequado, não tem pneumotórax, o tubo não está obstruído, a gente tem que pensar se não está havendo falha de equipamento, né? Se o ventilador não está mal posicionado, se aquele ventilador que você está utilizando não tem bateria, está desconectado da fonte, e aí por isso que ele não ventila, se alguma daquelas ramos, os inspiratórios ou expiratórios estão fora, né, e aí não permitindo que ele funcione de forma adequada. Então, a gente tem que lembrar dessas condições. Na vigência da necessidade, né, da massagem cardíaca externa, então elas vão estar direcionadas para parada cardíaca sem pulso ou bradicardia, que é a frequência cardíaca abaixo de 60 com uma perfusão. Então, se a gente tem um socorrista, 30 compressões para 2 respirações. Se a gente tem 2 socorristas, faz-se 15 compressões para 2 respirações, tá? Então, a massagem cardíaca está indicada para as crianças e bebês, né?
aonde a gente tem a certeza de que não está tendo pulso ou que tem frequência cardíaca muito baixa. Lembrar que a gente precisa garantir que a compressão esteja eficiente. Como é que a gente observa isso? Observando a compressão daquele tórax, né? Ou seja, se aquele tórax no bebê ele está se deprimindo, né, não se comprimindo até 4 centímetros, na criança 5 e no adolescente de 5 a 6. Lembrando que não se pode usar uma força tão grande dentro dessa massagem, né, na força de massagem para essas crianças, para evitar os traumas que podem ser causados pela massagem cardíaca excessiva, né? Então a gente pode ter, já vi criança fazer fratura de costela, fazer fratura do próprio externo, do apêndice estifoide, por excesso de força durante a compressão. Então a gente tem que estar atento para não exceder na força na hora de reanimar a criança, tá? Então, lembrar que a frequência cardíaca que a gente busca alcançar com essas 30 compressões são mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto, tá? A fase de compressão e descompressão, elas têm que ser ritmadas, e a gente precisa que na descompressão o externo volte para a sua posição normal, né? Ele não pode, assim, porque a criança é muito fácil massagear, especialmente bebês. Então, se você comprime aquele externo com uma força muito intensa, aquele externo vai estar sempre comprimido, e às vezes a gente não consegue reanimar porque a gente fez tanta pressão nesse coração que a gente está fazendo ali quase um tamponamento. Então, lembrar que ele precisa ser comprimido, mas ele precisa descomprimir, e tem que ser mantido um ritmo, onde a gente vai ter compressão, descompressão, descompressão, tá? Então, em crianças maiores, você pode reanimar nessa posição, que é com uma mão só, fazendo a compressão expressa em cima do externo, né, na metade inferior do externo. Se uma criança mais púbere, a gente vai fazer a reanimação nessa posição usando 2 mãos, tá? Colocando uma mão sobre a outra, né? O reanimador faz a compressão com uma mão sobre a outra. Os bebês não, a gente vai reanimar ou abraçando esse bebê, né? Que eu pessoalmente acho essa forma muito mais confortável de reanimar o recém-nascido, né? Ou utilizar a forma das compressões com os dois, a técnica dos 2 polegares, né? E essa aqui com o indicador e o dedo médio, onde a gente vai manter a frequência, sempre lembrando de baixar, sempre estar na localização do terço inferior do externo, tá? Lembrar que o acesso vascular em crianças às vezes é uma dificuldade para a gente poder fazer as medicações, né? Então, se a gente está dentro de uma unidade, é importante a gente ter segurança de um acesso, né? Aqui eu mostrei, tem uma foto, né? Um desenho, né? Na verdade é um desenho de onde a gente pode buscar acesso vascular. Lembrar que criança a gente pode usar as veias temporais, veias faciais são muito usadas em crianças, né? A jugular externa e interna também é uma opção, mas lembrar que a gente deve evitar o manuseio dessas jugulares por causa do risco, às vezes, de trombo e a gente causar, né, alterações do fluxo sanguíneo cerebral. As veias subclávias, que são muito usadas em adulto, em criança, hoje a gente tem que ter uma atenção por causa da posição dessa veia e no momento da punção. Isso pode levar a trauma, né, pneumotórax, né, hemotórax em criança. Hoje a gente recomenda que se fizer uma punção guiada, usando ultrassom, é a forma mais segura, né, em especial nas crianças que estavam evoluindo com choque séptico, que estão chocando, e lembrar dos membros inferiores, que nem sempre vão ser, né, as melhores opções, mas a gente tem a safena e as femorais, que também podem ser veias que a gente vai utilizar para acesso vascular, tá? Lembrar que a gente é importante, né? A gente tem na criança como um ótimo lugar para a punção ulnar, no antebraço, né? O lado da radial do antebraço também é um ótimo lugar, e a fossa cubital, que é desconfortável, mas é muito fácil de punção nas crianças, tá?
Então, também a importância da gente trabalhar em equipe, né, para a gente ter uma equipe de enfermagem preparada e pronta para fazer isso dentro da unidade hospitalar, nas crianças graves ou nas unidades de atendimento, né, a gente tem uma equipe que vai estar treinada e preparada para fazer uma punção de um acesso vascular seguro para essas crianças, né. Então aqui, quando a gente não consegue a via, vascular, né, um acesso vascular, lembrar que a criança, a gente pode usar a punção intraóssea. Existem agulhas específicas para a gente fazer esse acesso, né, mas a gente pode usar no lactente a tuberosidade da tíbia, né, e aí a gente vai fazer essa punção via tíbia com o membro dessa criancinha fletido, tá, introduzindo a agulha em 90 graus em relação à tuberosidade da tíbia. No adolescente a gente faz com o membro estendido. As punções, né, na questão de espinha ilíaca, essas são possibilidades de acesso, mas são raramente utilizadas, né? A tíbia tem sido sempre o local de treinamento, vocês vão ver isso na prática, com a agulha específica para punção intraóssea. Você é capaz de fazer reanimação volumétrica em criança utilizando a via intraóssea, tá? A epinefrina, como eu falei, é a droga, ela vai estar sendo indicada nos casos de assistolia e bradiarritmia, e ela deve ser preferencialmente utilizada dentro do acesso vascular. Aquilo, né, eu lembro quando eu comecei, começou-se os programas de reanimação neonatal, existia a forma de utilizar a adrenalina via tubo orotraqueal, hoje a gente não faz mais isso está proscrito, a gente tem que fazer mesmo dentro de um acesso vascular ou, né, na forma intraóssea, né, endovenosa ou intraóssea, tá? Lembrar que nos casos de crianças com reações alérgicas, né, no caso do epiglotite, onde você vai utilizar a adrenalina como uma forma de retirada daquele quadro de anafilaxia, a gente pode utilizar ela sendo aplicada da forma intramuscular ou subcutânea, tá? Então a gente sempre vai utilizar a adrenalina diluída 1:9 e fazer 0,1 ml por quilo, tá bom? Então a droga dentro no período pediátrico, ela vai estar sempre na sua forma diluída para administração, tá? Então, finalizando, né, no começo a gente tem que falar um pouco da proteção da equipe, tá? Em especial, dos pacientes com COVID. Felizmente, o COVID na infância não foi uma realidade tão brutal como foi no adulto, mas é importante que a equipe esteja preconizada, né, esteja preparada para estar protegida. Isso significa ter o EPI, o equipamento de proteção individual, que inclui o avental, a máscara. No caso de crianças sabidamente com Covid-19, a gente tem usar a máscara N95, óculos de proteção, protetor facial bem ajustado e luvas, né? Que vão ser descartadas após a realização dos procedimentos necessários para reverter aquela parada cardíaca. Hoje, né, existe aquela questão de utilizar salas com pressão negativa, mas dentro da rede 6 eu desconheço onde a gente tem as salas com pressão negativa, né, que foi uma preconização da Academia Americana, né, acho que hoje aqui no DF a gente só tem sala com pressão negativa no Hospital da Criança e no Hospital Sírio-Libanês, né, então as outras unidades a gente não tem pressão negativa. Sempre lembrar da utilização do filtro bacteriano, o filtro EPA, que vai ser utilizado nessas crianças, né, com Covid-19, numa tentativa de proteger a equipe, tá? Lembrando que quanto menor o bebê, menor o risco de transmissão, né, com essas questões de filtro de ar, né, por causa da incapacidade de volume corrente que essas crianças podem gerar, tá? Mas em crianças maiores, lembrar de a gente ter sempre uma equipe limitada, né, para diminuir a transmissão. Então, na criança, né, lembrando que então que
a posição, né, ó, tá vendo? Vocês vão treinar bastante essa posição, onde a gente tem a elevação do mento, né, uma posição de conforto e o posicionamento da máscara, para que a gente faça uma ventilação de forma adequada, né? Bolsa, válvula, máscara, tá? Então, a gente precisa que tenha sempre alguém posicionando e vedando a via aérea no rosto da criança, enquanto um outro faz a ventilação com pressão positiva. Esse aqui é a ventilação no melhor dos mundos, né? Que a gente sempre tenha 2 socorristas para estar atendendo aquela criança. Então, né? E aí? Quando a gente instalou as manobras de ventilação, quando é que a gente decide que pode interromper? É uma decisão difícil e uma decisão pediátrica de interrupção da reanimação. Às vezes eu já vi crianças serem reanimadas por mais de 1 hora na tentativa, né, de garantir que essa criança vai se recuperar por conta da angústia que se tem ao estar diante de uma criança em parada. Mas é importante que, se após 30 minutos essa criança não manteve ritmo, não tem perfusão, não está mantendo o ritmo sustentado, ou não se mantém em colapso, e a gente não consegue ter ritmo no eletrocardiógrafo, a gente tem autorização para suspender ou para interromper a reanimação, tá? Se a gente não sabe há quanto tempo aquela criança está parada, né? Uma questão chega no local, um afogado, a gente não tem informação de quanto tempo a gente tem aquela criança parada, o recomendado é reanima por 30 minutos. Ele não assumiu, se interrompe, porque os riscos de sequela neurológica grave nessas crianças é muito maior. No período neonatal, também existem as condições que são importantes de comorbidade grave, né? Associação é um bebê com uma cardiopatia grave, defeitos de fechamento de parede, malformações, síndromes de Edwards, Patal, a gente também tem que considerar isso para definir a interrupção da reanimação, tá? Tudo aquilo que eu coloquei aqui para vocês, então foram baseados nas recomendações da Academia Americana, né, nos nossos guidelines, tanto nacionais, né, de reanimação pediátrica, aqui estão alguns deles, e era isso que eu queria colocar, né, para vocês aqui nessa pré-aula, que vocês assistam com tranquilidade, com calma, dando atenção devida às referências. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para vocês irem para as atividades práticas lá no SAMU, com um pouco mais de informação para poder aproveitar mais o momento prático. Acho que era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.